meus queridos, tudo bem? Dando sequência ao nosso estudo, portanto, a partir de agora, a gente vai falar sobre as medidas de proteção, tá? Então, essa aula é bem curtinha, na verdade, nós não vamos estudar a fundo todas as medidas, o que é cada uma, mas nós vamos tratar das espécies e quem é que pode aplicar essas medidas de proteção, ok? E aí, veja que as medidas de proteção, como nós já estudamos no artigo 98, elas são aplicadas de acordo com a natureza da ocorrência prevista nesse artigo 98. E aí, a partir dela, é que você vai ter a aplicação de determinada medida de proteção. Então, quem vai poder determinar? A autoridade competente. E aí, esse rol que é trazido aqui não é um rol taxativo, não são somente essas medidas previstas aqui no artigo 101. Nós temos também outras medidas ao longo do ECA. E aí, veja, a primeira das medidas protetivas que nós temos, encaminhamento dos pais ao responsável, aos pais ao responsável mediante termo de responsabilidade. Então, você tem lá um adolescente que praticou determinado fato, ou você tem uma adolescente ou uma criança em uma situação de risco. Quais são as medidas protetivas? Primeiro, encaminhamento para os pais ou responsável, mediante o termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporário para os genitores ou responsável por essa criança ou por esse adolescente, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, tá? Esse inciso terceiro, inclusive, ele possui uma incidência de cobrança nas provas extremamente alta. Então, marquem aí esse inciso no material de vocês. Agora, o que mais que a gente tem? Quarta medida protetiva, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Inciso 5º, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. E veja, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, tá? O que acontece, gente? Essas medidas protetivas aqui, até o inciso 6º, são as medidas protetivas que podem ser determinadas pela autoridade administrativa, que nesse caso poderá ser conselho tutelar, magistrado, ok? Mas veja, além desses 6 incisos, nós temos mais outros incisos a partir dele, que é o 7º, o 8º, o 9º. Esses incisos, a lei, ela não traz diferença, mas esses outros incisos que a gente vai ver a partir de agora, essas medidas não podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar. Então, muita atenção que dentro desse rol do 101 de medidas protetivas, somente do inciso 1º ao inciso 6º, o Conselho Tutelar vai poder aplicar. Ok? As outras, que é o acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta, somente por decisão judicial, perfeito? Então, coloquem essa diferenciação, porque já foi cobrado em prova isso. São atribuições do Conselho Tutelar. Aí, coloca lá, primeiro, determinação do acolhimento institucional, falso, ele não pode, só decisão judicial. Inclusão em programa de acolhimento familiar, falso, também não pode. Colocação em família substituta, igualmente também não pode. Só quem pode aqui é o magistrado, mediante decisão judicial. Tudo bem? Agora, nós vimos, portanto, que existem um rol de medidas protetivas e que, dependendo dessa medida, alguma autoridade não pode aplicar, como é o caso desses 3 incisos, em que o Conselho Tutelar ele está vedado.
Diante disso, portanto, nós temos que estabelecer que existem as competências para cada autoridade administrativa. E aí veja que o artigo 136, ele traz para nós esse rol de competências, mas ainda está errado. Então, veja, são atribuições do Conselho Tutelar: atender crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando as medidas previstas no 101, que nós acabamos de ver, do inciso 1 ao 7º. Mentira! Na verdade, somente até o inciso 6º. Porque o 7º é atribuição do magistrado. Então, cuidado, perfeito? E aí, veja, quando for o caso de prática de ato infracional por criança ou por adolescente, nós temos as medidas de segurança a serem aplicadas, mas dependendo da pessoa que praticar, ou seja, se criança ou se adolescente, nós teremos uma diferenciação, perfeito? Então, veja aqui, se for uma criança a praticar um ato infracional, então, por exemplo, uma criança deu uma facada na perna de alguém, então praticou um ato infracional análogo ao crime de lesão corporal. Bom, nesse caso, o Conselho Tutelar ele vai poder aplicar as medidas previstas nos incisos 1 ao 6º do 101 e o magistrado, incisos 7º, 8º e 9º, pois, veja, além disso, poderá ainda o magistrado acrescentar outras medidas de proteção, porque, como eu disse a vocês, esse rol ele é um rol exemplificativo. Maravilha? Então, veja, criança praticou ato infracional. Bem, o Conselho Tutelar vai poder aplicar medida protetiva do inciso 1 ao 6º, e a partir do 6º, ou seja, 7º, 8º e 9º, somente o juiz pode, e além dessas três, o magistrado ainda poderá criar, estabelecer medidas protetivas que não estão inseridas nesse rol. Perfeito? E aí o 105, ele traz ao ato infracional praticado por criança, vamos aplicar as medidas do 111, que foi exatamente o que nós acabamos de conversar. Agora, quando se tratar de adolescente praticando o ato infracional, o magistrado, somente ele é quem vai poder aplicar as medidas, e não o Conselho Tutelar. Então, veja, ato infracional, o Conselho Tutelar não apita com relação à medida protetiva a ser aplicada para adolescente. Perfeito? Ele só vai aplicar para criança. Perfeito? E o juiz, inclusive, quando se tratar de ato infracional praticado por adolescente, ele está limitado às medidas de proteção que são trazidas no artigo 101, que nós conversamos, do inciso 1º ao inciso 6º. Ou seja, inciso 7º, inciso 8º, inciso 9º, o juiz ele não pode aplicar para o adolescente. Então, muito cuidado com esse detalhe, pelo amor de Deus, tá? Essas informações a gente retira do artigo 112. Veja, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente, que nesse caso é o magistrado, poderá aplicar as seguintes medidas: qualquer uma das previstas do inciso 1º ao inciso 6º. Mas, professora, por que essa diferença, então? Por que o ato infracional ele é tratado de forma diferente? Porque, veja, pessoal, nós vamos estudar que o ato infracional praticado por adolescente, nós temos outras medidas além das protetivas. Nós temos as medidas socioeducativas, e aí a gente tem uma internação, a gente tem ali algumas obrigações que são impostas para esse adolescente. Então, veja que o ato infracional, justamente, ele recebe um tratamento diferente, porque o adolescente ele tem um procedimento próprio com relação
ao processamento desse ato infracional que ele pratica, diferente da criança. A criança não, praticou um ato infracional, ela somente vai receber medida protetiva, tá? Ela não tem medida socioeducativa. Então, por isso que existe essa diferenciação. Então, se um adolescente ele pratica, por exemplo, um ato infracional análogo a um crime de homicídio, não é você tirando ele da casa dos pais que vai resolver a situação, entende? Então, ele vai ser processado nos termos do ECA, que traz um método para processamento dos adolescentes que se encontram na prática de ato infracional. Então, por isso que existe essa diferenciação. Então, portanto, se eu tenho adolescente e criança em situação de risco, ou seja, eles estão mal cuidados, né? Tanto criança quanto adolescente vão poder receber as medidas do 101 tranquilamente. Lembrando que, nesse caso, o juiz, somente ele, vai poder trabalhar com o inciso 7º, 8º e 9º e mais alguma outra hipótese que ele criar. A outra medida que ele quiser aplicar protetiva. Agora, ato infracional, não. Ato infracional praticado por criança, conselho tutelar pode aplicar medidas do inciso 1 ao inciso 5º. O resto, só o juiz. Adolescente, ato infracional, não se aplicam, não se pode aplicar as medidas do 101 a partir do inciso 7º, somente do inciso 1 ao inciso 6º, e só quem pode aplicar é o magistrado. Perfeito? E aí, só para encerrar esse finalzinho da aula, com relação à regularização do registro civil, que é algo também importante, que a gente não pode deixar passar batido. Muitas vezes a criança ou o adolescente, eles não têm registro civil de nascimento. E aí, veja, o que o artigo 102 diz? Diz que as medidas de proteção que nós acabamos de estudar, elas são acompanhadas de regularização do registro, porque muitas vezes a criança ou adolescente, eles estão em situação de risco, mas eles não são registrados. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Bem, uma criança abandonada na rua, situação de risco, não se sabe quem é o pai, não se sabe quem é a mãe, não se sabe de onde os documentos dessa criança. Qual vai ser o processamento? Medida protetiva para essa criança. Que mais? Bom, constatando que não tem registro de nascimento dessa criança ou do adolescente, você vai ter feito esse registro com base nos elementos de informação disponíveis que você tiver sobre essa criança. E quem vai determinar isso, essa realização, é o magistrado, é a autoridade judiciária. Professora, mas como a criança foi achada na rua? Como que a gente vai saber a origem dela? Bom, às vezes você não acha o pai biológico da boca deles, mas você sabe que essa criança estava abandonada em situação de rua, com uma madrinha que conhece o pai ou a mãe, ou que sabe o nome deles. Então, veja, essas informações complementares dessa criança ou desse adolescente que são encontrados em situação de risco na rua e que não possuem registro, né? Geralmente o Conselho Tutelar ele colhe essas informações para que seja realizado o devido registro dessa criança ou desse adolescente, tá? Esses registros e certidões, eles vão ser elaborados e não vai ter que ser paga nenhuma multa, custa e nenhum emolumento. De modo que essa pessoa, essa criança ou esse adolescente, eles vão gozar de prioridade absoluta na confecção desse assento, tá? Agora, professora, e se a gente não sabe quem é o pai, como que vai funcionar? Bom, nos termos da Lei 8.560, vai haver um procedimento destinado à específica averiguação da identidade genética dessa criança ou desse adolescente. Agora, o que vai acontecer? Esse procedimento, essa deflagração, vai poder ser suspensa ou desconsiderada. Quando? O que vai acontecer? Nas hipóteses previstas no parágrafo 3º, é dispensado o ajuizamento de ação de investigação de paternidade se, após o não comparecimento ou a recusa do suposto pai em assumir a paternidade a ele distribuída, a criança for encaminhada para adoção. Claro, veja, muitas vezes você tem um suposto pai
que se nega a realizar o registro dessa criança. O Conselho Tutelar, dentro desse processamento da situação de risco da criança, que provavelmente já vai estar no lar da criança, é feito um estudo psicossocial. Então, muitas vezes, a equipe multidisciplinar que vai fazer essa vistoria em loco, né, na residência do suposto pai ou da suposta mãe, por exemplo, vai dizer, olha, essa família não tem condições nenhuma de criar essa criança. E, para além disso, o pai, ele não quer saber. Então, nesse caso, o artigo está dizendo que, olha, se for haver aí o encaminhamento dessa criança para adoção, nem precisa dessa ação investigatória de paternidade. Larga a mão dessa ação, porque, de toda forma, a criança ela vai ser colocada em uma família substituta, tá? E aí, veja, os registros e certidões necessários à inclusão a qualquer tempo do nome do pai são isentos de multas, custas e emolumentos, gozando de absoluta prioridade. Aqui é para quando você somente não tem o nome do pai no assento de nascimento. Perfeito? E aí, veja que a averbação requerida desse reconhecimento de paternidade, ela pode ser feita a qualquer tempo e ela vai ser gratuita. Veja, pessoal, que aqui o ECA o tempo todo ele sempre fala do reconhecimento da paternidade, do vínculo, portanto, com o pai, sempre o pai. Por quê? A regra é que, né, os registros, os cartórios só realizem as certidões de nascimento em nome da mãe. Então, é raríssima a hipótese, na verdade, os cartórios eles não podem fazer isso, que é o registro de nascimento exclusivo em nome do pai. Eu tive um caso de um cliente específico que era registrado somente no nome do pai. Mas isso há coisa de 30 anos atrás, né, que a mãe abandonou esse meu cliente na maternidade, o pai biológico foi lá e pegou, e de alguma forma, acho que ele era amigo do dono do cartório da época e tal, conseguiu lavrar, né, o assento de nascimento exclusivamente em nome do pai. Mas a regra é que os cartórios eles não podem fazer essa averbação. Então, por isso que aqui, todas as referências com relação ao reconhecimento, que vem casada aí com a medida protetiva, são menções ao nome do pai, ok? Então, o ECA está de acordo aí com a Lei de Registros Públicos. Tudo bem, pessoal? Então, portanto, com essas considerações, nós encerramos por aqui a nossa conversa sobre medidas protetivas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Clique like.